Boa noite, pessoal. Segunda aula de sistemas de informação. Antes de começar a aula, eu queria dar um recado, falar para o pessoal que na semana que vem, 12, 13, 14, 15, 16, 17, acho que é dia 18, né? Próxima terça, a gente vai ter um evento aqui, que vai ser uma palestra, e aí vai ser no lugar da aula. A gente preparou para vocês aqui, eu vou até ver aqui, só para eu lembrar do tema, né? Porque a Josi conhece um pessoal que faz palestra. E ela solicitou, né, uma palestra, conseguiu marcar, e a gente vai ver essa palestra. Ela é muito interessante porque é uma equipe que está muito acostumada a fazer palestra, e eles têm diversos temas, assim. Quando ela me mandou, ela pediu para eu escolher para vocês, e eles têm mais de 15 temas aqui de palestra. Aí eu peguei um que seja interessante para vocês, porque ele não só ajuda também a finalizar o curso, né. Eu vou falar aqui qual que é o tema. O tema da palestra é Empreendendo com Inteligência Artificial: Como criar startups escaláveis desde a universidade. Ele vai conectar inovação, tecnologia e ação jovem. Então, é uma palestra que ela tem a ver com essa reta final, assim, de curso, né, para finalizar. Ela tem a ver muito com a nossa disciplina aqui, por isso que ela vai ser, eh, no horário da nossa disciplina. Então não vai ter aula minha, vai ter como se fosse aula desse professor, né, porque realmente vai ser uma palestra de muito conteúdo bom. E aí ela tem a ver porque ela vai tratar, né, dessa parte de empreendedorismo, da parte de criação com IA, escalar negócios e tal, startups. Então tem tudo a ver com sistemas de informação e como esse sistema pode ajudar a resolver algum problema, que é o que a gente tem falado aqui. Então vai ser na próxima terça, mas, no horário da aula. Então começa às 7h30. Eh, Lá estava escrito que dura 3 horas, mas eu não sei se vai ser exatamente 3 horas. Eu acho que vai ser 2 horas e meia, alguma coisa assim. Tinham falado hoje? Quem que falou, Gustavo? Porque pelo que eu sei era dia 18. Vou até mandar mensagem para Josi aqui só para confirmar, porque ela pediu também para eu escolher a data. Eu tinha escolhido dia 18 porque hoje estava muito em cima, assim. A gente meio que decidiu isso, eh, uns 4 ou 5 dias atrás, então estava muito em cima da hora, sabe, para acontecer hoje. Então por isso que eu tinha escolhido na terceira semana. Aí sobra uma última semana, que vai ser uma última aula, que a gente vai ver um assunto de meio que como se faz um planejamento inicial ali, uma espécie de levantamento de requisito, uns esquemas, diagramas e tal, que ajudam a gente planejar ali um sistema de informação. Ah, tá, então ela já divulgou para vocês em algum lugar, né. Beleza, bom saber então. Então, eu acho bom que todo mundo compareça, porque eu acho que vai ser uma palestra muito rica de informação e de um assunto super atual, né, que são startups e na questão de inteligência artificial. A aula de hoje, eu preparei 2 assuntos aqui para a gente comentar. A gente vai ainda ver um pouquinho de estudo de caso sobre como que a informação hoje em dia ela é muito importante. Eu vou já até compartilhar aqui o slide. Uma vez eu li assim que a informação. Só um momento que tá. Vou fechar aqui uma outra página. Por que que não tá aparecendo a minha aba aqui? Ah, tá aqui.
A gente falou sobre primeiro a gente falou sobre dado e informação na aula passada. Eu queria só trazer mais um exemplo aqui, só para ficar mesmo assentado essa ideia, porque a gente fala muito de dado e de informação nesse assunto de sistemas de informações. Então, a diferença de dado, informação, conhecimento, eu resumi assim, ó, você tem um dado, o que seria um dado? Eu tenho 100 vendas. Isso daqui é só um dado, 100 vendas, sem contexto nenhum. E aí aqui na segunda linha a gente tem um contexto, que vira informação. O que que é uma informação? Quando você pega esse dado e dá um contexto. Qual é o contexto? Essas 100 vendas representam 20% a mais do que as vendas de ontem. Então agora eu tenho uma informação. Eu peguei essas 100 vendas e eu já entendi que elas representam 20% a mais do que as vendas de ontem. Essas duas coisas, esse dado unido com essa informação, me deu um conhecimento. Qual é o conhecimento? De que a campanha que eu fiz para conseguir essas vendas, ela está dando resultado, porque já aconteceu uma melhora de 20%. Então, juntando essas três coisas, eu posso tomar uma decisão, que é o que os sistemas de informação auxiliam, né, na tomada de decisão. Que decisão que eu vou tomar? Eu posso agir de várias formas, né? Eu posso, por exemplo, se deu certo, então vamos colocar nossos esforços nessa campanha, porque a gente já viu que dá resultado. E daqui também pode tirar várias outras informações. Aí depende um pouco do time lá, marketing, gerente, time de planejamento, etc. Então, aqui tem mais alguns exemplos, né, sobre o dado, sobre a informação e sobre o conhecimento. A informação hoje em dia, aqui tem de novo, só para lembrar do conceito, né, do sistema de informação. Hoje em dia, a informação ela é muito bem tratada assim, na comunidade no geral. E eu não digo só de sistema de TI. Quando você consegue coletar informações e o que você vai fazer com essas informações, isso vira o jogo em diversos sentidos. Na aula passada eu dei um exemplo para vocês sobre eleição, né? Como que aquela empresa coletou muitas informações sem autorização de pessoas no Facebook e usou essas informações para pautar debate na eleição nos Estados Unidos, e isso acabou resultando na vitória do Donald Trump. É claro que não foi só isso, né, mas, tipo assim, isso foi uma estratégia que deu uma impulsionada, porque eles pegaram temas-chave que eles viram através das informações que eles coletaram do Facebook, que a população tinha uma série de assuntos que interessavam mais elas. Por exemplo, assunto de imigração. Eles têm um problema com imigração lá. E aí a campanha bateu nessa tecla da imigração e conseguiu converter muitos votos para eles. Então, sabendo usar a informação é algo muito poderoso. Uma vez eu li até que a informação era como se fosse o petróleo dos nossos tempos, assim, porque é uma coisa muito valiosa hoje em dia. E a gente percebe isso de diversas formas, assim, na sociedade e na internet. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo que eu trouxe. A gente tem essa parte, por exemplo, do que a gente, assim, se convencionou a chamar de algoritmo, né? Toda vez que a gente fala, o algoritmo sabe do meu gosto na rede social, por exemplo. Hoje em dia a gente já está acostumado com isso. Até um tempo atrás era um negócio impressionante, assim, né? Você começava a fazer algumas pesquisas ali no Google e de repente os sites eles estavam te indicando várias coisas para comprar relacionado a essa pesquisa. E assim, isso escalou de uma forma tão absurda, que hoje em dia você não precisa mais nem pesquisar, né? Teve um tempo assim, na verdade, dá até vontade de rir, porque às vezes é muito louco, assim, é muito absurdo como você fala de um assunto próximo de um computador, próximo de um celular, e de repente o sistema, os sites, o Google, etc., tá te indicando algum assunto. Eu lembro que uma vez a gente estava comentando em casa, assim, que a cachorra precisava de ração, alguma coisa assim, estava precisando de ração. Aí, do nada, começou a aparecer propaganda de ração. Um, uma, era um tipo de ração tipo, que ela nem gostava, mas estava aparecendo ali, né? E teve uma vez que, inclusive, apareceu uma propaganda de um leite que a gente comprava específico. Nesse dia eu fiquei impressionado, porque apareceu um leite que a gente comprava e a gente nunca falou desse leite, assim. Tipo assim,
Pelo menos eu não lembro de ter falado, porque ele é tipo, não é, por exemplo, Nestlé, que é algo fácil e lembrável, sabe. Era um leite que é CC, alguma coisa assim, é 4 siglas o leite. Tipo, ninguém tinha falado, assim, mas por algum motivo o sistema sabia do leite que a gente usava. Não sei se eles usam também câmera, alguma coisa assim, mas eu sei que voz tem e obviamente que você pesquisa nos sites também tem, né, quando você aceita esses termos aí de cookie, etcétera, sempre tem alguma informação que ele captura da gente, né. Então ou seja, informação que a gente está passando e eles conseguem com o banco de dados cruzar várias informações e chegar em conclusões. E como eu disse, hoje em dia já está muito absurdo, mas, por exemplo, se a gente for voltar um pouco no tempo, existe, por exemplo, o caso do Netflix. Vou até olhar aqui que eu trouxe esse caso aqui do Netflix. Eu falei para vocês na última aula, na aula passada, que o Netflix ele era uma empresa que entregava DVD, então eles eram uma espécie de locadora delivery, né, então você pedia lá um filme e eles deixavam na porta da sua casa. E aí só que aí tinha uma questão de logística, né, uma questão porque eles precisavam de alguém entregar, levar, não sei se buscava também ou se era o própria pessoa que entregava, então a partir de 2007, quando melhorou a internet, eles foram eles passaram a fazer o que a gente conhece hoje, que é streaming, né, botar os dados lá, os filmes lá, e para a gente ver pela internet. E a partir disso, quando melhorou também muito a internet e os sistemas, eles passaram a usar os sistemas para coletar dados também de informação. Eh, e esses dados de informação, eles coletavam tanto do catálogo. Primeiro eles coletaram do catálogo, olha o que eles faziam. Eles sabiam, obviamente eles sabem tudo que você está assistindo, então você dá play num filme do Mel Gibson lá, ele sabe que você deu play num filme que tem o ator Mel Gibson, o ator, sei lá, Brad Pitt, tã-tã-tã, todo o elenco, ele sabe quem é o elenco do filme. Ele sabe sobre o que é o filme, ele sabe o gênero do filme, o diretor, de que ano era o filme. Então, obviamente que eles têm todas as informações, mas assim, o que que eles coletam? Eles tentam achar padrões. Então, ele vê lá que uma pessoa que criou a conta, que tem por volta de 50 anos, ele vê que a pessoa dá muito play em filme de ação. Então, uma pessoa dá muito play em filme de ação, já tem uma meia idade, assim, de 50 anos, né, ou já está chegando ali na terceira idade de 60 anos, aí ele fala: "Ah, uma pessoa de 60 anos dá muito play em filme de ação, dá muito play em filme do Mel Gibson, sei lá, do Jack Chan, desse, Jason Statham, aquele cara que faz também um monte de filme de ação". E aí isso dá informações, né. Você saber que a pessoa deu o play em um filme de um filme de ação, é um dado, ele deu play em um filme de ação. A partir do momento que você entende que ele deu play em 10 filmes de ação no mês, ali você já consegue tirar uma conclusão: "Opa, esse cara aqui no mínimo ou ele gosta de filme de ação, ou ele gosta muito do filme de algum ator específico". Pega, por exemplo, Keanu Reeves, né, que fez Matrix. Aí a pessoa assistiu todos os filmes do John Wick, que são 4 ou 5 que tem agora, né. Assistiu Matrix, assistiu John Wick, assistiu Drácula de Bram Stoker, assistiu vários filmes que tem o Mel Gibson. Então isso daí dá muita informação para o site. Aí o que que ele faz com essa informação? Ele pode fazer coisas, e isso aqui vale para todas as empresas, tá. Eu estou dando o exemplo do Netflix, mas vale para muita empresa. Ele pode pegar essa informação e tratar ela em vários níveis. Pode ser num nível micro, nível pequeno. O que é tratar essa informação no nível pequeno? É pensar assim: "Ah, ele gosta muito de filme de ação, então na página inicial dessa pessoa eu vou recomendar muito vídeo de filme de ação". Vídeo não, muito filme de ação. Então ele começa a chegar mais recomendações, quando você clica no filme aparece lá embaixo assim: "Ah, pessoa que assistiu esse filme também gostou desses aqui", aí aparecem alguns filmes lá, vai aparecer muito filme de ação, significa que ele está recomendando coisas parecidas. Isso aqui ele pega a informação, está usando ela no nível micro.
Agora, como é que ele pode pegar essa informação e usar num nível macro, que às vezes pode até dar uma vantagem para a empresa? Porque hoje em dia acontece muito isso, né? Se você consegue tratar muito bem esses dados, entender esses dados, achar padrões nesses dados, você dá muita vantagem e muita competitividade para a organização e para a empresa. Então, o que que ele passou a fazer? E se a gente pegasse esses dados, o Netflix ele foi pioneiro nisso daqui. Eles foram muito espertos. E se a gente pegar esses dados e tentar criar produções que que o nosso público goste. É claro que quem assina Netflix é um público muito variado. Então, como é que eles vão fazer para agradar todo mundo? Não dá. Então, eles vão fazendo ali várias coisas populares, agradando vários nichos populares, e assim eles conseguem abarcar muita coisa. Então, por exemplo, o que que eles perceberam? Eles perceberam que tinha muito filme sendo assistido com o ator Kevin Spacey. Para não ficar esse slide aqui, eu vou escrever algumas coisas aqui na tela. Eles perceberam, tinha muita gente que gostava desse ator aqui, do Kevin Spacey. Aí eles falaram, beleza, queremos uma produção com Kevin Spacey. Eles perceberam também que o público se atraía muito por filmes dirigidos por esse diretor David Fincher. Esse diretor aqui é diretor de Garota Exemplar, Clube da Luta, Zodíaco, A Rede Social, Seven. Recentemente ele lançou um que chamou Assassino. Aí eles perceberam que os filmes desse diretor aqui agradavam muito, e eles perceberam que tramas políticas também estavam agradando muito. E o Netflix ele tem uma espécie de grupo que ele testa as coisas. Eu lembro que houve uma época que a Globo também tinha, inclusive o da Globo era pessoas muito velhas, assim, de 60, 70 anos, que é como se fossem as senhorinhas ali que gostam de assistir novela. É claro que não são só elas que assistem novela, mas assim, historicamente, esse público assim mais velho sempre assistiu muita novela. Aí eles tinham ali um grupinho que iam testar essas informações. Então, essa coisa de testar informações também funciona muito bem. Aí o que eles fizeram? Vamos criar uma trama com David Fincher dirigindo, com Kevin Spacey de. Me avisa se a tela parar aí, ô Vlad, tá? Vamos criar uma série política que tenha um ator Kevin Spacey que seja dirigida pelo David Fincher. Aí surgiu o House of Cards, né? E foi um mega sucesso. Por mais que tenha sido uma coisa assim. Ninguém imagina que uma série política vai fazer muito sucesso, mas foi coletando as informações, eles conseguiram chegar nisso. Isso aqui meio que revolucionou, sabe, na época, a questão de como entender dados. E eles fizeram mais isso daqui. Eles perceberam, por exemplo, que os anos 80 eram anos muito venerados assim na cultura pop. Se você for pensar em bandas, assim, teve o auge de muitas bandas ali nos anos 80. Falaram que era uma época cultural muito rica. Era aquela época que teve ali que o Steven Spielberg ele fazia muito filme, né? Ele fez ET, ele fez Contatos Imediatos do terceiro Grau. Era uma época muito rica de cultura e é uma época também que trazia muita nostalgia, né? Tem uns filmes assim que eles dão muita referência de anos 80, por exemplo, Super 8. Que é um filme de umas crianças, o próprio que é baseado, que até lembra coisa daquele escritor Stephen King, que também fez muita coisa nos anos 80 ali, como aquele filme Conta Comigo. Então eles perceberam que gostavam muito de anos 80. E aí, a partir disso, eles mineraram mais dados lá, entenderam e decidiram, eles criaram o Stranger Things, né? Foi daí que surgiu o Stranger Things, que traz toda essa vibe Stephen King, anos 80, Super 8, e eles criaram isso daqui. E assim, esses dois foram mega sucessos, assim. Eles foram fazendo isso muito em relação à mineradada. Mas eles foram até mais longe do que isso. Como eles criaram um sistema onde eles podem controlar tudo, eles sabem, por exemplo, aonde você pausou, e com isso eles conseguem saber, por exemplo, o pessoal pausou muito nessa cena aqui. Será que essa cena
ela traz alguma informação pra gente? Será que essa cena aqui, ela é lenta, ela é ruim, não estão gostando? Outra coisa, a gente viu que no filme tal, o público abandona por volta do minuto 50 do filme, muita gente está abandonando. Será que tem algum problema nessa parte? Será que é alguma cena que incomoda as pessoas? Será que o filme fica chato naquele ponto ali, para todo mundo estar abandonando? E com isso, de novo, eles coletaram muitas informações. Então, o Netflix ele foi pioneiro nesse sentido. É por isso que hoje em dia, tendo todas essas estatísticas, eles conseguem fazer muita produção que agrada o público. E aí vai agradar muita gente, mas vai desagradar outras pessoas, né? Existem os críticos que falam que é filme de algoritmo, né? Ou seja, ele te entrega tudo que o públicozão vai gostar, não necessariamente tem qualidade, né? Então, isso daqui é um baita exemplo aí de um estudo de caso, né, que deu certo, que ele transformou dados em conhecimentos e através desses conhecimentos o Netflix ele tomou decisões. E aí depois, né, a Amazon fez isso, vários outros sistemas, o Nubank faz isso, o Nubank sabe através dos sistemas dele como é todos os bancos na verdade hoje em dia digitais, né, sabem como é a sua vida financeira. Inclusive recentemente, né, esse ano eu passei a ter 2 empregos, aí a minha renda aumentou, e foi engraçado porque quando eu estava, tipo assim, no primeiro mês que aumentou, o Nubank já me ofereceu aumento de cartão. Na hora, assim, subiu um aumento de cartão. Engraçado, parece até que eles adivinharam que o Banco Inter não queria me dar crédito. Eu tentei pedir crédito 3 vezes para o Banco Inter, eu já estava com quase um ano de renda fixa e tudo, e mesmo assim o Inter não me dava crédito. Aí eu falei: "Cara, eu desisto desse banco". Aí eu tirei todo o dinheiro que eu tinha lá, botei tudo no Nubank, e assim, parece que eles adivinharam que o Inter não estava querendo me dar crédito, que assim, parece que na mesma semana eles aumentaram. Eu falei: "Nossa, que curioso, hein". Hoje em dia tem até aquele Open Finance, né, que é um pouco disso também, né, o banco quer saber como é que você age, assim, em todos os outros bancos, aí eles dizem assim: "Pra gente te oferecer ofertas melhores". Na verdade, eles querem saber se você tem grana em outros bancos, se você gasta muito em outros bancos. Aí eles conseguem, na verdade, saber da sua vida para depois te lançar algo que seja mais seguro para eles, né, ou seja, para você não ser inadimplente com eles. Então, ele aumenta o Nubank, às vezes, ele aumenta o seu limite ali quando ele percebe que você está numa vida financeira minimamente confortável. Isso é assim, primeiro ele te oferece sem nada, né, o Nubank ele foi pioneiro em oferecer mesmo que a pessoa não tenha renda, mas ele oferece ali R$ 100 de limite, né, R$ 300 de limite. Ele só aumenta muito quando ele vai percebendo que você tem a renda, que você consegue todo mês ali chegar um dinheiro para você. É por isso que quando você coloca para descontar para como é que chama aquilo que você por exemplo, eu recebo do Banco do Brasil, do estado, e aí eu tenho como é portabilidade, né, eu tenho como fazer a portabilidade, ou seja, para receber direto no Nubank. Eu não faço isso, mas dá para fazer isso e, aparentemente, quando você faz isso, o banco também entende que você tem ali uma renda fixa de emprego e te oferece mais coisas também. Hoje em dia tem até inteligência artificial dentro dos bancos, por exemplo, no Nubank tem uma coisa que eu acho legal, eu só faço Pix, assim, que você digita lá o Pix da pessoa, e aí bota o valor lá. Por exemplo, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, R$ 50. Você bota assim. Ou às vezes você escreve até um pouco mais, quero fazer Pix para essa chave, e clica no enviar. Ele entende o que é a chave, ele entende o valor, ele faz o Pix. Teve um dia que eu botei até assim, né, quero fazer Pix para fulana, eu escrevi o nome da minha irmã lá, aí ele já pegou automaticamente. Quero ver o dia que ele vai conseguir eu falar assim que é a Pix para minha irmã e ele vai saber. Uma vez eu testei e não deu certo. Bora ver se um dia algum dia vai ficar bom o suficiente para ele saber que a pessoa que tem o mesmo sobrenome que eu é meu parente, né, mas ele é uma coisa que eles falam que está em beta e ainda está melhorando. Então os bancos têm muito isso, né, o Amazon, várias empresas coletam esse tipo de informação e conseguem, né, fazer toda essa filtragem
e daí eles tiram muita coisa, assim, que eles conseguem até manipular, às vezes, assim, a nossa o que a gente está pensando, etc. Então a informação, como eu disse, é o petróleo dos tempos atuais, né, realmente é algo que hoje em dia as empresas tratam como algo muito valioso, porque antigamente você tinha percepções, né, de especialistas, mas nem sempre, acontecia. Eu lembro que um exemplo na época da faculdade, aí naquela época não tinha inteligência artificial da forma como é hoje, mas já existia essa ideia de mineração de dados, só que era uma coisa feita muito mais na mão, digamos assim, mas já existia. Eu lembro que o professor falava até de um exemplo, eles falaram que os mercados perceberam que quando homens iam comprar fralda para os seus filhos no mercado, isso daqui era um exemplo clássico, eu ouvi isso 2 vezes, assim, de exemplos de pessoas diferentes, né, sobre esse mesmo assunto. Eh, a Tatiana está falando que tem como eles saberem se você tem conta em outros bancos através do imposto de renda, eu não sabia, legal. Então na época qual que é o exemplo que davam sobre mineração de dados? Eles perceberam que quando os homens iam comprar fralda para os seus filhos, eles compravam também cerveja. Então, sei lá, o cara comprava uma long neck ali para ir bebendo no caminho, enquanto ele voltava com a fralda do filho dele. Aí os mercados passaram a colocar uma geladeira de cerveja do lado do lugar onde tem fralda. Isso daí era um exemplo, eu não sei se hoje em dia ainda fazem isso ou se foi só algo muito pontual, mas eu lembro que duas 2 professores em momentos diferentes falando de mineração de dados, deram esse exemplo, assim, né, que eles perceberam que toda vez que você pegava um produto, também pegava outro, e aí para facilitar, eles deixaram próximo os 2 produtos. Não era só com esses 2 que faziam, tem outro tipo de coisa que fazia também. No próprio mercado, quando você vai fazer, sabe aquela o corredor ali para você pagar? Existem produtos nesse corredor, né, para pagar. Então ali normalmente eles colocam também produtos que normalmente as pessoas pegam, ou botam um salgadinho, botam Mentos, Tic-Tac, uns negócios assim meio pequeno que a pessoa pode querer pegar, um House, ou às vezes até cigarro, se for um negócio menor. Então, isso daí chama mineração de dados, quando você tem muitos dados e você tenta encontrar ali dentro coisas que fazem sentido para modificar algo na sua empresa que melhore o sistema, né? E quando eu falo sistema, eu estou falando no sentido mesmo de um conjunto de coisas, né, que está ali funcionando, né? Um sistema, por exemplo, dentro de um mercado, né? É a ideia de tudo ali. Não estou falando de sistema de computador somente. Então, beleza. Voltando aqui. Os sistemas de informação, a gente já viu na aula passada, que eles coletam, processam, armazenam, distribuem informações para apoiar a tomada de decisão, que é isso que a gente está comentando, no controle de uma organização. Só que, em determinados ambientes, existem alguns cenários onde há mudanças por conta de, como diz aqui, ó, demandas de clientes, de leis, tecnologias, concorrência. Isso daqui surge o tempo todo e a empresa ela tem que estar pronta para tudo isso. E aí existem ferramentas que vão ajudar a gente lidar com isso daqui e desenvolver sistemas não só de forma que agrada melhor o cliente, mas também de forma ágil. E aí a gente entra nesse assunto de coisas ágeis para falar de uma coisa que é muito usada, que são os métodos ágeis, né? Pode ser que você já tenha visto um pouco disso aqui na disciplina. Aí a gente vai focar aqui em um deles. Deixa eu passar aqui o slide. Então, o que que vão ser os métodos ágeis? Antes da gente entender o que são os métodos ágeis, é interessante a gente voltar no tempo para saber como é que se fazia antes. Toda vez que você faz esse exercício de ver como era, eu falei isso para vocês na aula de quem estava nas aulas de organização e arquitetura de computadores, né? Quando você entende lá atrás como funcionava um computador, entende agora e percebe a evolução, isso te ensina muito. Então, como é que se fazia projeto antigamente?
Obviamente, nem sempre existe o computador e projetos, mas antes de existir computador e projetos, já existia projeto em relação a outras áreas. Então, existia, por exemplo, projeto de arquitetura, projeto de engenharia civil para construir prédios, casas, edifícios, etc. E aí, naquela época, eles usavam também alguns métodos para desenvolver os projetos. E aí, um método que é muito usado na engenharia civil é aqui o método cascata, né? O método cascata, só ver uma coisa aqui. O método cascata, no inglês waterfall, por que ele tem esse nome aqui? Porque waterfall como é o nome? Esqueci, queda d'água, como é que chama o... Cachoeira, né? No português, cachoeira. O waterfall significa cachoeira, né? E cascata é aquelas são várias assim, né? Então, o que chama waterfall? Porque a cachoeira, ela cai, né? Tipo, vai para baixo, né? Ela só vai. Ela não tem como voltar. Na verdade, engraçado que toda vez que eu falo de método cascata, eu acabo lembrando de... Quando eu falo em ela só cai, eu lembro de um episódio aqui, eu vou até mostrar para você, que é muito engraçado, só para descontrair aqui. Não sei se vocês já viram, sabe aquele filme Anaconda? Aquele filme Anaconda tem uma... Toda vez que eu falo de cachoeira só cai, eu lembro de uma vez eu vi uma cachoeira que sobe, então deixa eu... Olha aqui, ó. Anaconda, Waterfall. É esse daqui, ó. Tem uma cena aqui desse filme, é bem rapidinho, só pra... que eu achei engraçado, porque eu lembrei disso daqui. Tem uma cena do filme Anaconda que tem um erro aqui de gravação. Tá aparecendo a tela? Tá, né? Que a cachoeira sobe, olha só aqui, ó. Tá... Aqui, a cachoeira subindo. Tipo, é uma cena muito rápida. E é pra nossa atenção tá no barco, né? Saindo, só que assim, né? Não tem como não perceber também que a cachoeira tá subindo. Por que isso aqui aconteceu? Porque eu acho que eles queriam fazer o barco sair, eles não tinham filmagem do barco saindo, eles tinham filmagem do barco chegando, aí eles colocaram ao contrário para o barco sair e acabou passando que a cachoeira subiu. É engraçado, né? Toda vez eu lembro quando eu falo que a cachoeira só desce, mas tirando essa cachoeira, normalmente a cachoeira só desce, né? Então tem essa imagem aqui que é o básico do método cascata, que é esse desenho, né? Então você tem alguns passos aqui e ele vai indo para baixo. Na engenharia civil, o que acontecia? Por exemplo, assim, eu não entendo de engenharia civil, então pode ser que eu fale besteira, mas vamos imaginar como é que você faz um projeto na engenharia civil. Primeiro você faz um estudo do solo ali, né? Tem aquela, como é, topografia, né? Que faz medição e tal, para ver se dá para construir alguma coisa ali, cria aquelas bases e tal. Aí vamos imaginar que o próximo passo é você levantar ali os muros da casa, né? Se não for casa, se for um prédio, por exemplo, você levanta ali sei lá, as colunas e tal. Aí depois você, sei lá, faz o reboco, o primeiro andar, etc. Você vai indo, né? Para você chegar nisso daqui, existe muito planejamento na engenharia civil. Então, toda aquela parte de análise que eles chamam lá, eu não sei como eles chamam lá, né? Mas em desenvolvimento de sistema é análise de requisitos, né? Faz todo o processo de análise, planeja, vê e tal, com o cliente e tal. Define tudo, assim. Depois que define tudo, aí sim eles começam a fazer isso daqui, aí vai para o próximo passo, constrói parede, reboca, faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Lá no final, eles entregam o projeto. E aí, quando eles entregam o projeto, já tá pronto ali. Tipo assim, na engenharia civil não tem tanto espaço para mudança. Até tem, assim, casos meio raros, mas normalmente não tem porque eles já planejaram muito. Então não tem. Porque imagina, por exemplo, você tá fazendo ali já subiu parede, já fez um monte de coisa, aí o cliente chega e fala: eu precisava de 30 centímetros para o lado, assim, eu precisava que essa parede tivesse 30 centímetros para o lado. Tipo, não dá porque, sei lá, você teria que quebrar tudo ali no lado. Deve ser algo extremamente complicado de fazer, fora que às vezes não tem nem espaço. O terreno da pessoa é daquele tamanho e não dá para você expandir. Então, na engenharia, era feito dessa forma e o desenvolvimento de sistema, ele importou
as práticas da engenharia civil, principalmente. Vou até dar um exemplo aqui de um caso de mudança. Teve uma época que viralizou isso daqui na internet. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas é um caso muito curioso, que inclusive, por coincidência, aconteceu na cidade onde eu cresci a minha vida toda, que foi Belém do Pará. Tinha um prédio lá que chamava Aquários Tower. Tinha um prédio lá que ele era bem bonito, ele tinha como se fosse uns triângulos, uns negócios assim, ó. Era assim, ó, o prédio ele tinha essas, sei lá, essas espécies de conchinhas assim, né. E aí cada uma dessas conchinhas aqui, elas têm uma piscina, então tem uma piscina por andar. Aí o que foi que aconteceu aqui? Até hoje ninguém sabe se é exatamente verdade, mas tinha um boato de que os engenheiros tinham planejado isso daqui, só que eles esqueceram de fazer o planejamento com peso da água, ou seja, eles fizeram um planejamento de espaço, mas eles não consideraram que a piscina ia ter água, ou seja, ia ter muito mais peso do que o normal. E aí, os moradores aqui desse prédio, eles não podiam encher a piscina deles, porque tinha risco do prédio trincar. E aí viralizou na cidade e tudo. Um tempo atrás viralizou até. Isso aqui faz muito tempo, tem mais de 10 anos, se eu não estou enganado. Mas aí foi recentemente, assim, uns 5 anos para trás, que viralizou meio que no país inteiro. E eu acabei vendo isso daqui em outras páginas e tal, que não eram lá do estado. E aí depois os moradores ficaram com muito medo de encher a piscina. Aí os engenheiros eles foram olhar, fizeram várias reformas, etc, etc. Aí eles consertaram, assim, aí já podia encher, só que mesmo assim os moradores ficaram com muito medo de encher. Passou um tempo e tal, acabaram enchendo as piscinas e deu tudo certo. Mas é curioso, né, que como tem uns erros assim que passa. Então esse tipo de erro aqui, eles conseguiram voltar para consertar. Mas alguns erros de planejamento, eu imagino que não dá para voltar, né? A partir do momento que passou a etapa, é difícil de voltar na engenharia. Teve um tempo atrás até que o morador do último andar decidiu fazer uma cobertura, parece que ele tinha um duplex, ele queria construir um triplex, ele começou a construir um terceiro, os moradores ficaram super com medo ali, porque ele estava construindo um terceiro e deu mó briga aqui, etc. Ele chegou a construir um pedaço, mas até a prefeitura interviu e tal, porque ele não tinha autorização. Aí acabaram derrubando a parte que ele fez, assim. Mas é um caso aqui de algo que deu para voltar para consertar. A própria reforma de prédios antigos, etc., também é uma coisa assim que dá para voltar. Mas até hoje, se você pesquisar no Google, tem muita coisa que usa o método cascata, ou seja, você tá num, num desses planos aqui, você só vai indo para o próximo até entregar. Então, quando surge o desenvolvimento de sistemas, eles importam essas práticas, eles começam a fazer, ali por volta de anos 80 e 90, usando essas práticas, mas logo eles percebem que existem peculiaridades no desenvolvimento de sistemas que às vezes fica difícil usar o método cascata. Então, o método cascata ele é bom para ser usado, principalmente em projeto pequeno. Agora, quando o projeto é muito grande e quando envolve muita coisa, vários clientes e tal, pessoas, stakeholders, né, que estão envolvidos ali, eles perceberam que o método cascata ele não consegue dar conta de tudo, porque imagina aqui, ó, se isso daqui fosse em ciclo de vida do software, não sei se vocês estudaram aqui, ciclo de vida do software, qual que é o primeiro passo do ciclo de vida do software? Análise de requisito. Então, você faz aqui a análise de requisito, faz todo o levantamento. Por exemplo, o cliente ele quer 5 páginas. 4 páginas, vai, ele quer a página inicial, uma página de produto, uma página de quem somos e uma página de contato. Ele quer 4 páginas. Levantou o requisito, desenhou o design, passei para a próxima fase que é de design, etc. Quando você está fazendo o design, ou seja, pode ser o design em Figma para mostrar um protótipo para o cliente, etc. O cliente volta para você e fala: surgiu aqui uma questão, a gente quer também uma nova página para uma galeria de imagens. Aí você vai ter que adicionar uma nova página. Existe nos métodos ágeis algo que a gente chama de manifesto ágil, né? Que ali por volta do início dos anos 2000, uma galera envolvida com projetos desenvolveu esse manifesto ágil, né? O manifesto ágil, ele tem 12 princípios e ele tem
4 valores. Existe um valor do Manifesto Ágil que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o valor de você não se apegar a contrato. Esse aqui, ó. Então, o que ele diz aqui nesse valor? Ele diz que é muito melhor você colaborar com o cliente mais do que você se apegar à decisão de contrato. Então, imagina que está lá no contrato que o site vai ter 4 páginas, mas o cliente acaba querendo que tenha 5. Você vai dizer que não para ele? Tipo assim, você vai dizer, não, tem 4 páginas aqui, a gente vai fazer 4 páginas e é isso. Tipo assim, isso aqui é uma coisa muito ruim, né? Porque ainda que esteja em contrato, é interessante você, tipo assim, cria uma emenda, depois faz um distrato e depois inclui lá num contrato que vai ter, na verdade, 5 páginas, aumenta um pouquinho o valor do projeto. Tipo assim, depois a gente conversa isso daqui. Mas o mais importante é que você está dando atenção para o cliente, já que ele teve uma mudança, agora ele quer que tenha 5 páginas, vamos implementar 5 páginas. Aí você estava aqui na fase do design ainda, né? Você estava aqui na fase do design ainda, e aí você volta pro requisito. É como se tivesse uma seta aqui. Volto pro requisito para fazer um pouco mais de levantamento de requisito. Beleza, ele quer uma página de galeria de imagens. Mas o que ele quer, ele quer colocar nessa página? Ele vai me mandar essas imagens? Ele quer que eu pegue essas imagens de algum lugar? Essa página ela vai ter o quê? Só uma página de imagens ou ela precisa ter uma paginação para passar? Vai ter, se tiver muita imagem, a gente vai botar uma paginação para ir pulando para outras páginas, para não ficar muito pesado. Vai ter só imagem ou vai ter cards com textos embaixo? Então ele volta para a fase de requisito para fazer um levantamento desse novo elemento que entrou. Porque a grande questão dos métodos ágeis é você sempre estar incrementando coisa que vá agradar o cliente. Deixa eu ver se está aqui o que eu escrevi. Tá bem aqui, ó. Métodos ágeis são formas de organizar o trabalho em equipe para entregar valor de forma rápida e contínua. Quando ele fala que valor, ele não está falando de preço. Pode ser preço na ponta da história, vai ser preço, né? Porque se você melhora o produto lá na frente, pode ser que o cliente consiga mais clientes no serviço ou no produto que ele oferece. Mas quando ele fala valor aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo algo que importa para o cliente. E a gente está dando valor para o nosso cliente e existe também o valor do usuário. Por exemplo, você usa Instagram. Qual é o valor que o Instagram te dá? Você pode não ter uma página de venda dentro do Instagram, mas ele te entrega algum valor. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de postar foto. Você gosta de postar a sua rotina, você gosta de mostrar para os seus seguidores como você está, onde você esteve. Sei lá, você está gostando de alguém, você quer que a pessoa veja fotos bonitas, etc. Que valor ele está te entregando? Ele está te entregando um valor dentro de você, que é um valor de autoestima. Ele pode estar te entregando um valor sensorial, você sente um prazer de estar navegando naquele aplicativo e vendo rios engraçado, assistindo meme, etc. Ele está te entregando um valor emocional de risada, etc. Então, ele está entregando um valor. Então, o que a gente tem que fazer como analista, gerente de projeto, etc., a partir do momento que a gente implementa o método ágil, é entregar valor contínuo para o cliente. Então, aqui no caso, a gente está entregando um valor. Beleza, vamos implementar essa galeria de imagens que você quer que tenha. O pessoal do design, né? Porque uma equipe ela também é muito dividida, né? Cada passo desse daqui, no ciclo de vida do software, é feito por um profissional ou uma equipe de profissionais. Na verdade, é recomendável. Agora, se é assim na empresa, a gente não sabe. Daqui a pouco eu vou falar como que era meu primeiro trabalho de desenvolvedor front-end, como que era lá. Se alguém aí já trabalha em algum lugar, pode ser também que você esteja num lugar que faz tudo errado, mas a empresa funciona porque tem que funcionar, né? Mas às vezes a gente faz as coisas muito errado. Então, beleza. Depois de fazer aqui a parte do design, desenvolver a página dele a galeria de imagens, qual é o próximo passo? Implementação.
No ciclo de vida do software, a parte de implementação é a parte que realmente você vai. Porque até aqui no design, a gente está fazendo coisas visuais que não funcionam. Pode até funcionar do ponto de vista de protótipo, ou seja, visualmente, né? Você pode ter ali um card, uma tela que se mexe, uma animação e tal. Mas tudo isso é algo visual que você apresenta para o cliente, só para ele ver como vai ficar. Mas para ter funcionalidade, para você entregar algo funcional que ele consiga usar, você tem que implementar no código. E aí, na linguagem de programação, no front-end, no back-end, no banco de dados, aí sim ele vai ter algo que funciona. E aí, os próximos passos do ciclo de vida do software é a verificação, que no caso, no nosso caso aqui de TI é o teste, né? E de novo vai ter um profissional diferente só para, espera-se que tenha um profissional diferente só para testar, nem sempre é assim. E aqui no final a gente vai ter a manutenção, e aí se for aquele tipo de site que precisa muito de manutenção, isso daqui é uma coisa que sempre vai ter e às vezes vai voltar, né? Para os outros caminhos aqui, porque no método ágil sempre vai voltando para implementar coisas novas ou reparar coisas que não foram feitas da forma ou não foram feitas da forma como o cliente quer, porque existe sempre essa conversa, né? Ele sempre vai estar falando, sempre vai estar em comunicação com a equipe para deixar do jeito que ele quer. Como também a manutenção, por exemplo, um portal de notícias, ele sempre precisa de manutenção, né? Porque sempre está dando problema, sempre tem coisa para implementar. Então, sempre tem uma equipe de TI para estar sempre mexendo nesse portal de notícias. Só falando rapidamente como é que eu fazia lá na empresa quando eu trabalhava de front-end, de desenvolvedor front-end, era primeiro que é aquele tipo de empresa de um homem só, né? Então era eu e o meu chefe, e aí ele, eu lembro uma vez assim que foi muito emblemático, ele falou para mim, isso era por volta de 2011 ou 12, 10 anos atrás. Falava para mim assim, ele falou para mim assim: "Pega esse HD externo aqui, vai lá no lugar tal, na empresa tal, que a gente fechou com eles e tal. Vai lá que você tem que pegar algumas fotos lá. Ela vai te passar algumas fotos." Aí eu fui, cheguei lá, falei: "Ah, chefe, pessoa lá, fulano falou que você tinha algumas fotos e tal para me passar." Aí a pessoa foi lá, demorou pra caramba, depois ela voltou, colocou as fotos no HD externo e eu voltei. E eu pegava isso daí para colocar no site, né. Eh, Inicialmente eu só alimentava o site, aí depois quando eu aprendi a criar, aí eu também já criava, eu fazia o design, fazia o código, e aí eu voltei. Quando eu voltei com a imagem, ele me mostrou o site, aí ele falou: "Aí você coloca as informações aí no site." Aí eu criei lá uma galeria de fotos e tal, uma página para galeria de fotos e botei tudo lá. Aí quando ele olhou, ele falou: "E cadê o resto das informações do site?" Eu falei: "Mas você não falou que era só para eu pegar as imagens lá?" E o que eu achei curioso é que ele ficou super bravo, assim, porque ele queria que eu fosse lá para pegar todas as informações do site, ou seja, ele queria que eu fizesse, deixa eu compartilhar aqui que sumiu. Ele queria que eu fizesse essa parte aqui, ele queria que eu fizesse análise de requisito, que eu nem sabia na época que chamava análise de requisito. E aí o que que eu fiz? Eu fiz exatamente o que ele falou: "Vai lá pegar algumas imagens que ela vai te mandar algumas imagens." E aí ele falou: "Não, era para você pegar todas as informações do site. Como é que a gente vai fazer o site se a gente não tem informação e tal, o texto da empresa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê." Aí eu falei: "Ah, tá, mas aí você falou só algumas imagens e tal." Aí quando foi no outro dia, ele mandou eu voltar lá. Aí ele disse como se fosse culpa minha, né, ele falou: "Só volta de lá quando você pegar todas as informações", como se eu tivesse errado no dia anterior, né. Aí eu fui lá e dessa vez eu fiz o levantamento de requisitos sem saber o que era levantamento de requisito, ou seja, eu fiz do meu jeito, como eu achei que tinha que fazer, cometi vários. Nesse dia eu não cometi erros, mas assim, eu cometia muitos erros em análise de requisito, porque eu não estudei análise de requisito na época, eu não sabia como fazia, e eu pegava do jeito que eu achava que tinha que pegar. Ah, tem que ter um texto institucional, tem que ter, tem que ter a logo ou marca da empresa. Eu tenho que conseguir essa logo em CDR ou em CDR era o arquivo do CorelDRAW, ou eu tenho que conseguir em AI, que era o arquivo do Adobe Illustrator, ou no máximo eu tenho que conseguir ela em PNG com fundo transparente. Isso daí era o ideal, né? Obviamente que a empresa não tem nada a ver da forma como você quer o arquivo, eles te entregam o logo ou marca no Word,
você tem que entrar lá dentro, recortar, tirar fundo branco, etc, etc. Ou seja, nem sempre é a forma ideal, mas assim, idealmente eu tinha que conseguir a logo no maior tamanho possível, porque se ele entrega num JPEG muito pequeno, eu não consigo esticar ela. Agora, se ele me entrega num CDR, que é só vetor, ou seja, é feito de coisas matemáticas, não é de pixel, o que é vetor eu consigo esticar, né? Então, era o ideal. Sempre era um alívio para mim quando eu conseguia uma marca em vetor e não em JPEG normal pequeno. E aí eu fui aprendendo na marra, né? Teve uma época que a minha maior dificuldade era análise de requisito. Eu não conseguia construir site direito porque eu ficava perdido em o que tem e o que não tem de informação. Aí eu ia fazendo aquele Frankenstein, né? Fazia o site de um jeito, depois descobria que tinha tanta informação, aí eu adicionava, adicionava, arrumava espaço para nova informação. Nossa, eu lembro nitidamente quando eu precisava. Imagina que aqui é um site, aí eu preciso implementar alguma coisa daqui que vá para outro lado. E do nada, na grosseria, eu botava um botão novo aqui. Que aí botava um nome aqui, que a pessoa clicava e abria outra coisa nessa tela, por exemplo. Um pop-up, assim, não abrir um negócio nessa tela. Eu fazia muito isso, assim, de implementar uma coisa muito nada a ver, sem planejamento. É como se fosse um remendo, né? De uma informação nova que chegou para mim. Então, quando você desconhece esse passo a passo, nos métodos aqui, do que é para ser feito, seja método ágil, seja outro tipo de método, você fica muito perdido quando você é um profissional quando você é uma equipe de um homem só, né? O Bruno perguntou que o que tá acontecendo é que não estou recebendo os links da aula. Então, tem que falar com a Josi, eu não faço a mínima ideia de como vocês recebem esse link e como tá sendo. Vou dizer, eu vou tirar uma foto aqui, depois eu vou mandar para ela do que você está falando e de quem é, para ela saber quem é. Saber quem é. Quem é da turma nova não tá recebendo o link dessa turma avançada. Nem quem é da turma Entendi. avançada tá recebendo da turma nova, Eu como era vou antigamente. Ô professor, já que tu vai falar com ela, tu podia falar pra colocar esses links das aulas no YouTube lá na área de link sem ser na notificação. na área de Na área links, de pegar links, o pegar link do o link do YouTube. YouTube. É porque geralmente disponibiliza a gravação em notificações. Lá tem a aba, se você pode ver aí, tem a área de link. Antigo portal tinha essa parte, era usado. Só que depois que mudou para esse portal, pararam de usar. Entendi. Entendi. Eu Eu vou comentar vou também comentar também com ela com sobre ela isso. sobre isso. Então, voltando aqui, né? É interessante, eu não sei se vocês já viram essa parte aqui também. Só esses quatro. Ah, não tá aparecendo aqui. Só esses quatro valores aqui do manifesto. É porque lembra que eu falei que tem quatro valores e tem 12 princípios. Só de você ler os quatro valores do manifesto ágil, isso já abre sua mente para muita coisa em relação de como você pode gerenciar. Gerenciar que eu digo não no nível de você gerente, mas se você está fazendo um projeto. Você pode. Isso daqui pode dar um norte muito bom, assim, para você ser um profissional melhor. Olha só. O primeiro valor aqui ele vai dizer que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. Então, quando você dá muita atenção para a interação da sua equipe, conversa, reunião, para alinhar coisa, isso daí tem muito valor em vez de você só dar mais atenção para processos e ferramentas. Porque ferramenta, por exemplo, a partir do momento, por exemplo, que você aprende a editar vídeo, qualquer ferramenta que você usar de edição de vídeo você vai saber fazer, porque você já aprendeu o fundamento. Então aqui acontece a mesma coisa. Daqui a pouco a gente vai ver um método ágil que ele pode ser feito em vários programas de desenho, mas você tem que aprender os fundamentos dele e você desenha em qualquer lugar. Então é interessante você dar mais atenção para os indivíduos e para as interações do que para processos e ferramentas. Um software em funcionamento é mais importante do que documentação abrangente. A documentação ela é importante, principalmente quando você tem ali questão de erros,
manual de usuário, etc., para se guiar. Chega um profissional novo na empresa, ele não sabe como funciona o sistema direito. Se dá-lhe uma documentação básica para ele ler, ele aprende muita coisa. Mas o software estando em funcionamento é mais interessante do que você ter ali uma documentação que é muito abrangente. Eu já falei aqui, né, da colaboração com o cliente mais do que negociação de contrato, e existe aqui responder a mudanças mais do que seguir um plano. Todo projeto ele tem o plano inicial, gigante ali, o plano que o gerente de projeto faz, mas responder às mudanças é muito importante no desenvolvimento ágil. As empresas fazem isso o tempo inteiro. Um dos exemplos que eu queria dar, que a gente acabou vendo aqui no slide, falou de mudança de tendência. Por exemplo, um tempo atrás, por volta de 2020, estava acontecendo muito forte no mundo a ideia, o assunto de criptomoeda. E aí, dentro do assunto de criptomoeda, começaram também um assunto muito forte sobre metaverso. Não sei se vocês lembram disso. E aí, o Facebook, ele até mudou lá o nome da empresa principal dele para Meta, né? E eles entraram de cabeça na ideia de metaverso. Eles começaram a pesquisar e desenvolver um monte de coisa dentro da ideia de metaverso. E aí tinha várias coisas. Tinha coisas virtuais dentro do metaverso, no universo de criptomoeda, no universo de blockchain, que é toda a rede disso daí, né? E aí eles entraram de cabeça. Foram passando alguns anos e eles perceberam que aquilo tinha esfriado ou então que aquilo não ia para lugar nenhum. E aí, uns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, saiu notícia aí de que a Meta tinha desistido de metaverso e eles iam focar em inteligência artificial, que foi o novo boom que deu aí. Então, eles tiveram um recálculo de rota. Com certeza, eles já tinham um monte de projeto, um monte de coisa sendo desenvolvida. Pararam. Nesse caso aqui, é um negócio muito abrangente e abrupto, né? Então, não é nem que essa parte aqui de responder a mudanças, não é nem que eles tiveram uma mudança e implementaram essa mudança, foi abandonaram mesmo para seguir outra coisa, né? Então, a empresa ela tem que sempre estar atento a esse tipo de coisa, seja no macro, seja no micro. No macro, por exemplo, existe a questão de tendência. Você pega, por exemplo, esses dias me chamou a atenção os influencers de marketing digital, que eles sempre têm um monte de método para um monte de coisa, né, para vendas, etc, etc. E aí, quando surgiu esse negócio de inteligência artificial, todos eles, absolutamente todos eles, refizeram todo o produto deles para incluir coisas de inteligência artificial. Então, é exatamente isso daqui, ó. Responderam muito bem às mudanças, mais do que seguiram um plano. Às vezes, até abandonaram planos que eles tinham para pegar essa tendência da mudança. Isso aconteceu muito na pandemia. Antes da pandemia, já existia delivery. Só que com a questão da pandemia foi tão forte a necessidade de todas as empresas terem delivery, senão elas morriam ali porque não dava para vender coisa fisicamente, não dava para abrir restaurante para as pessoas irem lá almoçar ou jantar. Eles tiveram que responder a essa mudança muito rápido e acabaram tendo que criar muito delivery. Foi até uma época que teve muito emprego para desenvolvimento de sistema e muita gente assim fez maratona de estudo para aprender a desenvolver para Android, para iOS, para pegar essa demanda, porque estavam pagando muito alto para desenvolvedor mobile na época. Então, só com esses 4 valores do Manifesto Ágil, você já abre muito a sua cabeça aí para esse direcionamento ágil, né? Então, o próximo passo aqui. Eu trouxe um resuminho aqui de como os métodos ágeis ajudam o sistema de informação. Eles têm entregas rápidas e incrementais. Por que que é rápido? Porque você não vai fazer o projeto inteiro. Se fosse no método cascata, você tinha que fazer tudo isso aqui. Quando chegou aqui embaixo, você testou e está pronto, você entrega para o cliente. O método cascata é assim. Aqui, não. Você tem que fazer entregas rápidas. Por quê? Porque você não precisa fazer o projeto inteiro, você pode fazer um pedaço e já entregar. Que tipo de pedaço? Imagina que você está fazendo um site tipo iFood, ele já está mais ou menos construído. Aí você quer criar uma área de cupons. Você desenvolve a área de cupons, entrega para o cliente
e ele vê e ele testa. Então, você não precisou terminar o projeto inteiro para entregar essa fase do cupom. E o que significa incremental? Por que chama de entrega rápida e incremental? Incremental é igual lá do desenvolvimento de sistema, né? Quando você tem um incremento, que é o incremento lá do desenvolvimento de sistema. Você tem uma variável, por exemplo, i, e aí você tem um mais e um mais, que é o símbolo do incremento, né? Ou seja, você está adicionando mais um. Então, incremental é colocar mais alguma coisa. Então, entregas rápidas e incrementais, ou seja, você está sempre entregando mais alguma coisa nos métodos ágeis, né? Toda hora está entregando alguma coisa para o cliente ver e aprovar, ver e aprovar. E aí, se tiver erro, volta, analisa de novo, levanta requisito de novo, faz o design de novo e codifica de novo implementando. Então, entregas rápidas e incrementais. Tem também maior alinhamento com o negócio. A partir do momento que você traz o cliente para próximo de você e ele está ali sempre olhando, tomando decisão junto com a equipe, você inevitavelmente acaba entendendo mais do negócio e ajuda muito no desenvolvimento do sistema no geral. Você tem a adaptação constante, que é isso que eu já comentei aqui, de estar se adaptando a coisas que vão acontecendo, seja elas externas, por exemplo, como uma tendência nova de mercado, seja elas internas, por uma decisão que o cliente pode ter mudado de ideia. E é meio redundante também, mas eu vou falar aqui da melhoria contínua, né? Você está sempre ali fazendo alguma coisa, melhorando e entregando. Tem alguns exemplos aqui também que eu trouxe, né? Imagina que você tem um aplicativo de atendimento ao cliente. Deixa eu ver se eu anotei essa parte. Não, não anotei. Vou falar aqui para vocês. Antes de mostrar esse daqui, porque esse daqui era o terceiro, o texto não apareceu aqui. Deixa eu achar aqui. Imagina que você tem um site de estoque. Você está fazendo sabe, sistema que controla estoque? Então, você está criando esse sistema e uma das primeiras coisas que você pode fazer, por exemplo, se é uma loja, você pode criar a área de cadastro de produto. Criar a área de cadastro de produto como uma das primeiras coisas é uma ideia muito boa, porque como o próprio cliente ele já tem muito produto, então é uma coisa que você pode fazer funcionar logo para que ele consiga adiantar esse cadastro de vários produtos, e o cara tem lá 3.000 produtos. Ele vai ficar lá cadastrando o produto por um tempo, enquanto você tem ali um tempo de estar implementando outra coisa. Então, você entregou algo de valor para ele. Por que valor? Porque você já vai adiantar o lado dele de cadastrar produto, ao mesmo tempo que aí você vai implementando outras coisas. Usando ferramenta de desenvolvimento ágil, você pode fazer esse planejamento de várias formas. Eu acho que talvez o método ágil mais famoso é o Scrum, né? Scrum, C-R-U-M. Mas o exemplo que a gente vai ver hoje aqui é o mais simples, que chama Kanban, que é esse exemplo aqui. Nesse exemplo aí, a gente pode fazer uma organização em colunas para determinar o que a equipe tem que fazer. Eu vou mostrar aqui desenhando Primeiro, Kanban é uma espécie de sinalização, é uma palavra em japonês, né, que significa tipo sinal, assim, uma sinalização. E para a gente fazer Kanban, a gente consegue fazer desenhos, a gente consegue fazer em quadros físicos. Se você tem um quadro na sua casa aí,
e você tem alguns papeizinhos, por exemplo, aquele post-it, né? Você consegue criar um quadro Kanban. Eu vou fazer no Figma. A forma como eu vou fazer não é a melhor forma de fazer Kanban, mas eu vou fazer no Figma só para vocês verem todo o desenho do que é feito. Então, tem vários aplicativos, depois eu vou botar aí no chat, que dá para criar Kanban. Deixa eu mostrar minha tela aqui. Não sei se vocês já usaram o Figma, mas eu vou... o importante aqui não é como usa essa aplicação. O importante é ver os desenhos que eu vou fazer aqui. Vou adicionar uma nova tela aqui. Vou colocar uma tela quadrada, como se fosse de desktop de computador. Quadrada não, uma tela nesse formato aqui de paisagem. Então, a forma como você pode montar as colunas do Kanban depende da sua necessidade. Então, quem vai definir isso talvez seja o gerente de projeto ali, né? Porque ele sabe tudo do projeto e ele pode fazer isso daqui melhor. Eu vou dividir essa tela, 1, 2, 3, 4. Eu vou dividir em 4 partes aqui. Deixa eu ver. Não, eu vou fazer como se fosse mesmo uma sala de desenvolvimento de sistemas. Então eu vou criar uma primeira coluna aqui, que é uma coluna que eu vou chamar de backlog. Para quem nunca estudou método ágil, não sabe o que é o backlog. Backlog é como se fosse um conjunto de coisas que eu quero implementar, um conjunto de ideias que eu quero que o meu sistema tenha futuramente. Então, vai ter aqui a parte de backlog. Então, eu fiz uma primeira coluna aqui que vai ter o backlog. Eu vou fazer... o sistema que eu peguei aqui como exemplo é um sistema que eu estou chamando de Meu Bolso Mais. É um sistema para controle... de financeiro pessoal. Então, dentro do backlog aqui, eu vou colocar algumas ideias. Por exemplo, futuramente, eu quero no meu sistema implementar na página inicial, eu quero que o usuário ele consiga fazer um login usando e-mail do Google ou Apple. Então, eu escrevo aqui, ó. Implementar o login com Google e com Apple. Isso daqui é uma ideia. Uma segunda ideia, adicionar modo escuro. Futuramente eu quero
uma área lá do site que quando eu clique, adicionar modo escuro. É extremamente essencial que tenha um modo escuro? Pode ser que não, pode ser um detalhe. E aí existe no Kanban aqui uma ideia de prioridade. Coisas que estão aqui na parte de cima, elas têm mais prioridade. Você pode, inclusive, pintar de alguma cor. Então, se eu quiser botar uma... se eu quiser pintar aqui de uma cor vermelho, por exemplo, eu posso dizer que isso daqui é crítico. Ou seja, essa parte aqui é crítica e é uma coisa que eu quero ver com urgência. Já adicionar um modo escuro, pode ser que seja uma coisa assim que é legal o site ter, mas não é uma prioridade tão grande. Então, eu vou jogar aqui para baixo. Outra coisa. Eu quero criar um tutorial interativo para os novos usuários. Então, vou botar aqui, ó. Tutorial interativo. Tutorial interativo para usuários novos. Tudo bem, Vlad, depois eu finalizo a chamada. Tutorial interativo. É só um último aqui, nível de exemplo mesmo. Eu quero gerar relatórios automáticos em PDF. Então, gerar relatórios automáticos. Então, vamos dizer que a minha coluna de backlog, ou seja, de ideias que eu tenho, que eu quero implementar depois, são essas 4 aqui. Aí eu tenho uma segunda coluna, que no inglês é a coluna do para fazer, né? To do. Aí eu vou colocar aqui que são... para fazer. Eu vou copiar e colar isso daqui tudo para ficar mais fácil. Então essa coluna aqui, ela não vai mais chamar backlog, né? Eu vou dizer que é para fazer. O que vai ter nessa coluna do para fazer? Nessa coluna vai ter coisas que a equipe já decidiu que vai ter no site, só que ou no site, no aplicativo, no etc. Só que falta implementar. Então, o que eu já decidi que vai ter no meu site e eu preciso implementar com urgência? Eu preciso criar uma tela de cadastro. Isso daqui é uma funcionalidade de um site ou de uma aplicação. Eu preciso criar uma tela de cadastro de metas financeiras. Deixa eu ver se tá dando para ler direito, né? Uma outra coisa que precisa fazer. O cliente falou que ele não gostou como tá o menu lateral do site dele. Então eu preciso de fazer tipo um redesign, né? Ajuste do layout do menu lateral. Preciso ajustar o layout do menu lateral. Outra tarefa para fazer. O cliente falou que o que a gente escreveu lá está escrito de uma forma que não está tão legal, né? Precisa de uma revisão. Revisar texto do site inteiro. E por último aqui, o site ele tá com muito texto. Imagina que o site está com muito texto. Eu preciso que seja mais agradável de ler, mais interessante de visualizar. E uma coisa que faz isso ficar interessante às vezes é você adicionar ícones. Pode ver que todo aplicativo, todo site, ele sempre vem acompanhado de muitos ícones, ícones de lápis, ícones de busto, como se fosse um usuário ali, uma pessoa, né? Então, definir ícones para todas as telas. Então, tem essas 4 coisas aqui que eu preciso fazer. A próxima coluna, eu vou chamar de uma coluna... essa coluna eu posso chamar, por exemplo, em andamento, fazendo. É uma coluna do que está sendo feito naquele momento. Eu vou escrever aqui que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo?
Eu estou, primeiro, uma coisa muito urgente, eu estou conectando o banco de dados com o back-end. Eu estou conectando o banco de dados com o back-end. Outra coisa, tem uma função que é adicionar despesa. Lembra que é um aplicativo de controle pessoal financeiro. Então, uma das funções é que eu quero adicionar a minha despesa que eu estou tendo no mês. Então, criar função de adicionar valores de despesas. Por que eu boto no presente? Ó? Presente não é tipo criar, né? Eu preciso criar. Ainda vai acontecer. Se eu já estou fazendo, por que está criar? Porque no Kanban, mesmo que eu esteja fazendo isso daqui, em algum momento esteve aqui. Ou seja, isso daqui em algum momento foi uma ideia. Ou em algum momento ele esteve aqui, ele foi adicionado aqui para ser feito. Então, no Kanban, na ferramenta de Kanban, a gente clica, segura e arrasta. Então, isso daqui estava aqui, que eu precisava criar uma função de adicionar valores de despesas. Em algum momento decidiram que era prioridade para ser feito. Alguém da equipe pegou para fazer e a partir do momento que alguém da equipe pega para fazer, ele arrasta para cá, para a coluna de fazendo. Por que ele faz isso? Porque esse quadro Kanban, ele pode ser visto pela equipe inteira. Então, o gerente de projeto chega aqui nesse quadro, ele olha o que está sendo feito, ele tem um controle melhor de todo o projeto, né? De toda a situação. Então, estão fazendo o quê? Estão criando uma função de adicionar valores de despesas. Próxima coisa. Eu também estou fazendo o quê? Eu estou implementando um gráfico. Estou implementando um gráfico de gastos por categoria. Que dessa forma o meu cliente pode saber, está gastando muito com besteira, está gastando com alimentação, está gastando com, sei lá, escola. Então, essa função aqui também está sendo implementada, né? Implementar um gráfico de gastos por categoria. Essas três coisas aqui estão sendo feitas. E aí, no fim aqui, é o que... Assim, você pode criar aqui no final duas colunas. Ou você pode resumir em uma coluna, ou você pode resumir em duas colunas. Se você trabalha numa empresa como aquele exemplo que eu dei que eu trabalhava, que eu fazia tudo, o que eu fazia? Eu fazia o design, eu escrevia o código, eu testava para ver se estava tudo funcionando e eu dava manutenção. Então eu era a equipe inteira lá e isso era muito ruim, né? Porque eu cometia muitos erros assim e nem tudo era culpa minha. Quando você concentra muita coisa numa pessoa só, você está mais suscetível a erro, principalmente em questão de teste, porque a gente fica um pouco cego para testar algo que foi você mesmo que fez. Eu não sei se vocês já perceberam isso. É igual quando você faz, sei lá, um trabalho, quando a pessoa é um ator, quando a pessoa vai fazer uma apresentação. Às vezes você olha, pode acontecer duas coisas, né? Ou você tem autoestima baixa e você acha que tudo que você faz é uma merda. Desculpa a palavra, tudo que você faz é muito ruim. Ou você chega à conclusão que é tudo muito brilhante, né? Parece que não existe meio termo, assim. Ou a pessoa se acha muito brilhante, ou ela acha que tudo que ela está fazendo é muito ruim. Então, é muito complicado quando você mesmo testa coisas que você mesmo fez. Então, é interessante que outra pessoa teste. Então, aqui, você pode ter só 4 colunas, ou você pode criar uma quinta. Você pode fazer essa daqui ser uma coluna de teste, ou ela pode ser uma coluna do que está concluído. Nesse caso aqui, eu vou escrever que é uma coluna do que está concluído. Vou imaginar que é uma empresa pequena que ninguém testa nada, então a gente só quer saber quando está concluído. E o que está concluído? Uma das coisas que a gente já fez foi criar layout da tela inicial. Foi uma coisa que a gente já fez. Outra coisa que a gente já fez é implementar o cadastro de usuário, ou seja, o cliente já está usando dessa forma.
Já tem um cadastro de usuário, já dá... Eu já implementei também o cadastro de produto. Vamos dizer que é isso aqui. E lá no início do projeto, eu já tinha publicado o protótipo no Figma, já até mostrei para o cliente. Aí o gerente de projeto olha para esse quadro aqui e ele vê, beleza, já criamos o layout da tela, já implementamos o cadastro do usuário, já está dando para cadastrar produto, já mostrei para o cliente o layout de tudo isso. O que que a gente está fazendo? A gente está conectando o banco de dados com back-end. Na verdade, como aqui está conectando ainda o banco de dados com back-end, ainda não está funcionando então isso daqui, né? Porque ainda não está conectado. Mas a gente já terminou a parte visual disso daqui. Aí, terminei de conectar o banco de dados com back-end. Eu arrasto para cá. Terminei. Pode ser até que não tenha essa parte vermelha, tá? Eu só coloquei vermelho para dizer que às vezes dá para colocar cores para coisas que são mais ou menos prioritárias. E aí, beleza. Como eu já conectei o banco de dados ao back-end, então agora sim, a parte visual de cadastrar e de fazer de cadastrar usuário, de cadastrar produto já funciona e o site já pode ir para o ar, que as pessoas já podem se cadastrar. Entreguei valor ao meu cliente. E agora, o que eu estou fazendo? Estou criando a função de adicionar valores de despesa, tudo bem. Estou implementando um gráfico de gasto. Ok. Decidimos que uma coisa que de boas práticas de Kanban é que você não pode encher muito essa parte do para fazer. Se você enche muito aqui, essas duas partes. Se você tem muita coisa fazendo no momento, ou seja, work in progress, que chama de work in progress, né, que é o trabalho que está em progresso, se você tem muita coisa aqui dentro do fazendo, isso aqui pode congestionar a sua equipe, e aí o líder do projeto ele tem que rever o que está acontecendo, aonde é que está empacando ali, o que está dando problema, qual é o problema, como resolver. Você não pode congestionar muito essa área aqui do fazendo, senão isso daí pode atrapalhar aqui o futuro do projeto. Outra coisa que é bom ter aqui, que eu posso colocar aqui, é que existem muitas ferramentas de Kanban que elas mostram, na verdade isso daqui tem que ter, elas precisam mostrar quem está fazendo, principalmente se for equipe grande. Se for uma equipe de desenvolvimento muito grande, por exemplo, você tem 5 desenvolvedores, um está criando mais parte de layout, ajustar layout é um profissional que está fazendo isso daqui, revisar texto é outro profissional que está fazendo, definir ícones, aí o cara vai desenhar ícones lá no layout, etc., é outro profissional, e criar a tela de cadastro de meta financeira é um quarto profissional. Para você sinalizar que esses 4 aqui estão fazendo, você pode colocar o nome da pessoa, tem ferramentas. Eu vou pegar uma imagem aqui só para nível de informação. Vamos imaginar que no programa que a gente está usando, dá para ter o rosto da pessoa que está fazendo. Às vezes pode ter um nome também. Aí eu defini aqui que essa parte aqui, né? Como todo mundo acessa esse quadro, cada um tem seu login. A partir do momento que a pessoa pega lá o login dela e ela pega essa tarefa aqui para fazer, essa tarefa estava aqui. Lembra que ela estava aqui? Ela era uma ideia. Aí, beleza, vamos implementar essa ideia. Aí uma pessoa pega para fazer, um desenvolvedor pega para fazer essa ideia. A partir do momento que ele pega para fazer essa ideia, ele arrasta para cá, ou seja, ele está fazendo. E aí, como tem a foto dele aqui, ou às vezes o nome, o gerente, ou sei lá, o chefe ali do projeto, ele olha, tá, fulano tá fazendo aqui essa parte, beleza. Aí essas outras aqui também vai ter foto ou nome de quem que tá fazendo. E aí dessa forma você sabe quem tá fazendo, você sabe quem já fez, na verdade para fazer, né? Ele definiu que esse cara aqui vai fazer. A partir do momento que esse cara tá fazendo, ele arrasta aqui pro fazendo, né? Então ele tá fazendo aqui, ó. Então, cada uma dessas aqui vai ter uma foto dessa ou um nome.
está fazendo. E a partir do momento que termina, né, a pessoa que estava implementando isso vai para cá. Isso daqui funciona muito bem naquele estilo de chamado, sabe? Às vezes ele chama isso daqui de chamado, você cria um chamado, ou seja, criamos uma funcionalidade nova lá. Temos que implementar botão de like e botão de dislike. Quem vai fazer esse chamado? Ah, fulano diz eu faço. Aí ele pega, arrasta para cá no fazendo. Então, se você tem uma empresa, ou se você quer começar uma empresa, ou se você trabalha numa empresa de desenvolvimento, você tem poucos funcionários ou você trabalha como funcionário e tem poucos colegas de trabalho e você quer se organizar melhor e usar método ágil, eu acho que uma forma muito boa para começar é com isso daqui, com Kanban. Se você não entende outros métodos ágeis como XP, Scrum ou alguns outros mais complexos, se você entender isso daqui, o Kanban, você já adianta muito assim a vida da sua equipe, do seu time ali, você já consegue gerenciar melhor. Uma coisa que dá para fazer aqui é botar cores, né? Eu botei só no vermelho, mas às vezes você quer realmente dar prioridade, nem não é obrigatório, tá? É flexível isso daqui, da forma como o gerente quer fazer, etc. Mas às vezes você quer botar umas cores aqui. Eu quero dizer que o que é vermelho é mais crítico, o que é verde é menos importante. Então, esse modo Dark aqui é uma coisa. É legal ter num aplicativo, né? Eu gosto de usar modo Dark nos aplicativos, mas é uma coisa assim básica, né? O que é mais importante? Você corrigir um erro que os usuários estão tendo, que não estão conseguindo logar, ou você implementar modo escuro, que é uma coisa de layout? Claro que não, né? Então, esse daqui pode ficar verde. Você pode definir que o que é verde aqui tem menos prioridade. Você pode fazer um intermediário. Às vezes você tem uma prioridade mas ela não é tão prioridade. Normalmente, muita prioridade é coisas assim muito críticas, sabe? Principalmente coisas que te dão prejuízo. Eu lembro que uma vez participar de um grupo de série, aí uma pessoa compartilhou um link lá que na época era até a Saraiva, que a Saraiva estava vendendo um box de séries, sabe aqueles boxes assim que vem várias temporadas de série num box, eram umas 8 temporadas. Esse box custava 130, 150, mas estava aparecendo no site por R$ 39. Aí todo mundo achou que era um bug, que era um erro, etc. Nossa, a pessoa compartilhou esse link lá. Lembra até hoje, era da série Chuck. Uma galera comprou aquele negócio lá. Que, tipo assim, era muito caro. Era 150. E olha que isso daí faz o quê? Uns 8 anos? Se você acha que 150 pode ser dinheiro hoje, né? 150 8 anos atrás, era dinheiro para você dar num box de série. Então, por R$ 40, uma galera comprou. E aí eu lembro que ficou assim, umas 6 horas, assim, a galera comprando. E aí depois eles consertaram e voltou pro valor. Tipo assim, as pessoas demoraram pra caramba pra receber o produto. Deu um monte de problema. Ou seja, a partir do momento que a empresa entende que aquilo ali foi um erro, e às vezes pode ser que você não consiga resolver esse erro via funcionário que mexe no site, porque você tem lá um funcionário que mexe no site que não é de TI, ele só alimenta lá. Vamos imaginar que ele não consegue resolver, ele tem que contratar o TI. E aí esse tipo de coisa vira super prioridade, né? O tipo de coisa que seria vermelho aqui, que já ia até pular para cá, né? Já tá fazendo, né? Porque é uma coisa assim que tem que estar corrigido assim, o mais rápido possível, porque está dando prejuízo para o site. Então, às vezes, colocar cores aqui ajuda também visual, porque assim, a nossa memória visual ela é muito mais forte do que aquela memória que decora, né? Então, se você lembra que vermelho é algo crítico, é mais fácil você lembrar que vermelho é algo crítico do que você lembrar que o código 3257 é algo crítico, sabe? Então, é mais fácil decorar que é o vermelho do que decorar que é um código. Então, quando você pinta de vermelho, você sabe que é algo crítico. Tá. Aí eu tinha feito um slide aqui, só que deixa eu ver, acho que não deu para mostrar. Na verdade, era boas práticas, né,
de Kanban. Eu vou só ler para encerrar aqui para vocês. Eu já falei uma delas, eu falei que essa parte do fazendo, que no inglês às vezes eles chamam de work in progress, é interessante você não congestionar ela, né? Às vezes é bom até você trabalhar em três, no máximo quatro, estourando quatro coisas aqui no fazendo, porque se tiver algum problema, você tem que tentar resolver esse problema para reduzir o work in progress aqui. Ou você bota mais um profissional para ajudar. Aí é bom você manter o fluxo contínuo, né? Isso aqui tem que estar sempre em movimento. A equipe tem que estar sempre alimentando isso daqui tem que acontecer em tempo real, porque não pode estar uma coisa aqui escrita em fazendo quando já terminou, porque senão você atrapalha o espaço de outra pessoa que vai entrar aqui, vai ver que ainda tem três aqui ocupando espaço. Então isso daqui tem que estar sempre, né, no fluxo contínuo. Uma coisa que é interessante no método ágil, principalmente no Scrum, né, é fazer o que eles chamam de daily meeting, né, que são as reuniões diárias. Você faz uma reunião ali de 10 minutos para alinhar alguma coisa que você possa querer fazer no dia ou que não está tão certo, porque isso daqui funciona muito bem, principalmente até quando o trabalho é à distância, né? Cada um está trabalhando de sua casa, olha para um quadro desse daqui e aí é interessante de organizar quando tem muita gente tá longe, né? Agora, quando tá todo mundo perto, dá até para fazer essa daily meeting presencial. Você chega no outro dia, né? Vamos alinhar o que a gente vai fazer hoje e tal. Fulano tá na parte do fazendo, já tem 4 dias que ele tá lá fazendo. Você tá tendo algum problema? É problema você precisa de informação? É problema de código? É problema, sei lá, de é muita informação, é muito trabalho. O que você acha? Dá para dividir? Não dá para dividir? Uma pessoa consegue te ajudar? Então faz ali uma reuniãozinha de 10 minutos, daily meet. Às vezes nem precisa ser daily, pode ser de 2 em 2 dias, depende do tamanho da empresa, depende da demanda, depende do projeto. Mas tem também essa recomendação de que se faça o daily, os meetings, né? E aqui é interessante você ter informações muito claras aqui, né? Digite coisas claras para todo mundo saber o que você está falando, para não ter dupla interpretação. Tem que ser conversado nas reuniões também. Então, se você for se introduzir no desenvolvimento de método ágil para desenvolvimento de sistemas, isso daqui ajuda muito os sistemas de informação, né? Que existem muitos processos, existem muitas rotinas, muita coisa envolvida no desenvolvimento disso. Isso daqui pode ser um primeiro caminho. Aí, se for uma empresa muito grande, um projeto muito grande, pode ser que outro tipo de método ágil, como o Scrum, seja mais recomendável. Mas eu quis trazer o Kanban, porque ele é uma coisa que você consegue fazer, não só em desenvolvimento de sistema, como também na sua vida em relação a muita tarefa. Então, por isso que eu quis trazer aqui para vocês como esse estudo de como os métodos ágeis ajudam nos sistemas de informação. Semana que vem a gente tem a palestra sobre inteligência artificial e como criar negócios, né, com inteligência artificial. E a última aula ela vai ser sobre um planejamento prévio. A gente vai ver um pouco de algumas ferramentas ali para a gente criar diagramas, etc. Eu vou criar alguns diagramas com vocês aqui para ver sobre um pouco mais da parte inicial ali do projeto do requisito, sabe? Que é uma disciplina que a gente não vai desenvolver nada, né? Que é não é uma disciplina de back-end, mas a gente vai ver a gente está vendo, né, a importância dos sistemas de informação, como eles ajudam a resolver problemas e algumas ferramentas que ajudam a gente a criar esses sistemas de informação. Então, obrigado por todo mundo que compareceu aqui na aula. Boa noite para todo mundo. Até a próxima semana. Boa noite.